Bom dia, semeadores, tudo bem com vocês? Então, hoje é sábado, que é o dia que a gente investe no nosso bem-estar mental. E hoje é dia, como é o terceiro sábado do mês, é dia da gente falar, mostrar, na verdade, uma entrevista, uma história inspiradora. Hoje a nossa convidada é a Jane, lá de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Mas antes de apresentar a Jane com a história dela aqui, que aliás foi bem complicado gravar a entrevista com a Jane. Aí vocês vão ver, a entrevista foi assim, eu tive que ter muita criatividade, senão não ia dar certo. Mas depois vocês vão entender do que eu estou falando. Mas o importante é que a Jane veio contar o relato dela, a história inspiradora dela, e eu fiquei muito feliz de conhecê-la. Mas você que é novo no canal e ainda não faz parte da nossa família de semeadores, se inscreva, ative o sininho, compartilha, porque assim você oficialmente vai ser um semeador do bem-estar junto com a gente. Mas não me conhece, eu sou a Cristina, sou uma massoterapeuta e uma consultora de bem-estar para uma empresa fitoterápica italiana, e eu fico muito feliz de receber você aqui na nossa família de semeadores. Mas agora vamos começar com a nossa história inspiradora de hoje com a Jane. Você passou por uma situação bem traumática, a gente conversou ontem, você me contou um pouco como você era antes daquela situação e qual a reação que você teve no sentido físico ou emocional na situação que você teve que enfrentar. A minha situação emocional que eu tive, assim, foi bem traumático mesmo, no fato porque eu não andava. Quando me afetava, a única coisa que falava eram meus olhos. Então os médicos falavam comigo através dos meus olhos, porque meu corpo paralisava. Então eu vinha para casa dopada, toda feita de diazepam. Então eu não aceitava mais aquilo. Então eles falavam, ou você acorda, ou você morre e vai deixar seus filhos na mão dos outros. E a situação foi, isso aconteceu quando o seu pai faleceu? Foi. Quando meu pai morreu, foi a minha perda, foi mais dolorosa, foi nesse ponto mesmo, que me doeu muito. Era como se eu tivesse perdido meu melhor amigo, meu chão. Tinha tudo desde pequena, pai, posso fazer isso? Pai, posso fazer aquilo? Então a perda dele me deu um bloqueio, que na verdade, todo mundo que não é brasileiro ainda, que superação é. Então, Jane, como a gente estava falando, você foi quando seu pai faleceu, né? Você estava contando que aí você teve esses Isso, problemas. isso. Na perda do meu pai eu tive um bloqueio no meu cérebro. Então o médico falou que dentro de 1000 eu faço parte dessa. Então é muito difícil que às vezes se você falar de algo que perdeu alguém, eu me entender. Às vezes eu fico quieta porque tem esse bloqueio difícil para mim até hoje. Infelizmente, a gente carrega nessa imperfeição. Né? Então foi a perda dele. É como se meu amigo, eu senti assim, acabou. Então a pessoa que eu mais confiava nessa vida não existe mais. Além de Deus, né? Era meu pai. Então esse foi o meu choque. E quanto tempo durou essa sua situação que você estava mal assim? Olha, para ser sincera a você, eu nunca pensei, nunca marquei, nunca analisei isso. Foi dando coisas uma em cima da outra. Uma coisa que eu entendia. Cada vez que eu ficasse me aborrecesse, eu parava no hospital. Então, o que acontecia através daquilo? O meu emocional. Se você me aborrecesse, eu estava no hospital. Se eu me emocionasse demais, eu estava no hospital. Entendi. Então, eu paralisava, eu não falava, eu não andava. Aí eu ficava na mão de alguém, tem que me levar, me colocar naquela cadeira e os médicos gritando comigo. Você vai morrer, você vai ser isso, e eu queria falar, mas eles sabiam que eu tinha capacidade de falar. Era interessante que eles não desistiram de mim, porque muitos poderiam ter desistido, mas um deles ficava, você vai fazer aquilo. E eu ficava tentando falar com eles, e eu olhava para eles, tipo assim, ela pode falar. Quando eu gritava, é tipo assim, vai pro outro agora, aí passava pro outro, através daquilo, me dava um diazepam, eu ficava dopada quase um mês, que não sei como, eu ficava muito dopada, e o mais engraçado era que meu filho, eu ficava tão dopada, ele com 11 anos falava assim pra mim, quando acabava
nada. Ele se divertia, ele com outro, brincava com ela. Aí acabava o efeito. E nisso aí durou um bom tempo, não acabou ali. Toda vez que acontecia, eu voltava. Entendi. Acontecia, eu voltava. Aí houve uma ocasião muito especial na minha vida que me teve uma resposta. Eu fiquei transformada numa mulher dependente de remédios. Muitos remédios, não é um só. E quando eu corria muitos remédios, né, eu lembro uma pessoa que me levou no hospital e corria atrás dos médicos, que foi um vizinho, um policial, e ele corria atrás dos médicos e falou, o que é aquilo? Porque ele sabia quem eu era, ativa, mas por que me estacionava daquela maneira? Então, assim, eu após esses anos todos que eu passei por esse processo, no meu batismo aconteceu algo especial. Parei onde? Eu tive a resposta na minha vida. Eu parei dentro do hospital. Foi onde eu falei assim, entre 1000 e poucas pessoas pedindo por mim em oração para que eu conseguisse. Passava pessoas idosas e eu ali estacionada. E todo mundo me olhando. E eu com vergonha, mas eu não tinha reação. Foi quando eu parei no hospital. Ali foi a minha resposta que eu fui me entender. O médico falou para mim, fecha o olho. Eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer comigo? Mandou não fechar o olho? E mandou a irmã se retirar. Eu falei, o que ele vai fazer comigo? Ele falou assim, olha, te dou 2 opções na sua vida. Acorda ou morre. Porque seu coração não vai aguentar. Aí ele falou, se você se aborrecer, você vai ficar no hospital. E eu tive acontecido várias vezes. E se você se emocionar, você vai bater no hospital. Foi a partir dali que eu falei, entendi. Eu falei para ele, olha, me coloca numa redoma de vidro, porque essa mulher não existe. Eu com um monte de filho. Tive problemas, não vou como viver. Foi aonde eu tomei essa posição na minha vida, de vir para casa, parar de pressionar minha família também, que minha família estava sufocada, acho que a gente estava pressionando. Engraçado de falar assim, Jane, cadê Jane? Está no hospital. Olha, acho que Jane vai virar sócia dos hospitais. Eu era considerada a sócia dos hospitais, que eu já sabia até o horário de todo mundo. Engraçado. Depois que a gente acaba rindo, né? Porque na hora não é nada divertido, não, né? Não, mas na hora aconteceu exatamente isso comigo. E foi a partir daí que eu comecei a Jane, através dessa pressão do médico falar que eu agradeço essas pessoas que não posso falar, criticar por eles terem feito isso comigo, só que eu tive que acordar. Porque eu era uma pessoa que estava agora, no momento, bem, daqui a pouquinho, tô com calor, tô com frio, me aqueciam, super estranho, nem eu me entendia, que dirá as pessoas. Ninguém me entendeu. E aí depois, quando você decidiu pegar a sua vida na mão e conduzir sua vida de novo, como foi para você esse início de realçar, né? Que você estava praticamente tinha caído emocionalmente, estava sem entender você mesma e depois você percebeu o que você tinha que fazer. Então, como foi isso? O que foi a primeira coisa que você fez? Primeira coisa eu vou te falar, foi uma daquelas fotos que eu te mandei. Você viu a mulher que eu estava? Imensa. Eu vou deixar aqui, inclusive, para vocês verem o antes e o depois da Jane. Como ela era nessa fase que ela está contando. Aliás, eu vou colocar aqui agora, na edição do vídeo, nesse ponto eu vou colocar, vocês que estão vendo agora, depois de editado, já estão vendo o antes, quem era a Jane antes e quem é a Jane hoje. Então, me conta pra gente, quem é a Jane hoje? Essa mulher teve espaço de dança, montei meu espaço de dança, colocava as pessoas para fazer para mim. Quando eu perdi ele, que acabou nesse sentido, fiquei desmontada. E quando a minha aluna virou para mim e falou, Jane, eu chorando, sentei no chão, chorei mesmo. Eu falei, já anunciei o carro. E agora, se as pessoas pararem, eu falei, eles, quem vai dar aula? Entrou uma aluna, que eu era pedindo a Deus. Entrou uma aluna e falou assim, você pode. Eu falei, eu não. Você pode dar aula. E ela se chama Rita. Eu falei, não, eu não quero. E nessa surgiu outra pessoa, de repente, do nada. Falou, olha, minha filha está presa dentro de casa com 14
anos. Ela quer dançar. Eu queria que você fizesse alguma coisa por ela. Eu olhei e falei, eu na aula de dança? E eu não queria. Eu tinha medo que as pessoas me olhassem assim, melhor do que a outra. E não é nesse ponto, né? Eu falei, levantei dali do chão, chorando, e comecei a dançar. Por isso que eu falo que a música, ela leva você. Você pode estar numa tristeza, ela consegue te fazer você viajar. Você nem consegue falar, eu estava triste, aí apareceu, e voltei para casa, aparecia. Menina, parecia transformada. Eu falei, eu vou dar aula de dança. E comecei a focar, daqui a pouquinho surgiu outrazinha. Foram surgindo. A minha irmã falou assim, você vai dar aula, mas cadê seu certificado? Porque eu dançava, mas e o certificado? Eu falei, então vou atrás do meu objetivo. Mas eu pensava engraçado assim, eu com 50 anos, dar aula de dança, não me chamava, 50 anos, já está passada, não tem possibilidade de você fazer com 50 anos. É que tem até o tabu que a gente acaba acreditando a gente mesma no tabu que o povo põe a questão de idade, né? E eu sempre olhei assim, olha, um dia você... mas não, 50 anos não vai dar. E exatamente aos 50 anos, entra a pandemia, e o meu objetivo era assim, vou salvar a vida. Você percebeu que isso poderia te ajudar a se levantar e ajudar outras pessoas, né? Então, o que você diz, que conselho você daria, Jane, a pessoas que também passaram por situações traumáticas, difíceis e que ainda não conseguiram se levantar como você conseguiu? Que conselho você deixaria para a gente encerrar? Cris, eu vou falar a você, o conselho que eu falo, na verdade, assim, por mais que a gente caia, eu sempre falo isso, a gente vai cair, a gente vai levantar, tem um alto e baixo. O conselho, a receita que você deixa para os nossos semeadores aqui do canal, então, né? É dar. Quando você não está bem, você pensa no que você pode dar para alguém, né? Do seu tempo, das suas energias, que isso vai com certeza ajudar a recuperar. Jane, a gente amou conhecer você e a sua história. Então, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram da Jane? A conexão caiu, ela não conseguiu se despedir de vocês, mas depois ela mandou um áudio agradecendo. E eu fico muito feliz dela ter conseguido falar comigo depois, para eu entender se para ela foi uma experiência boa e pelo que eu entendi foi. E é isso, semeadores. Desejamos a vocês, eu e a Jane, desejamos a vocês um ótimo fim de semana, um ótimo sábado. E amanhã a gente volta com a nossa receita da semana. Um beijo, um ótimo sábado. Tchau.